Polícia Civil e o Ministério Público detalharam nesta sexta-feira a investigação sobre o assassinato de Flávia Soares Marques, de 26 anos, desaparecida desde o dia 27 de junho em Inhapim. O ex-companheiro da vítima foi preso como principal suspeito e deve responder por feminicídio, além de ser investigado por estupro, sequestro e tortura. O corpo de Flávia foi encontrado em um precipício de difícil acesso na zona rural do município e, segundo as autoridades, provas técnicas e periciais contradizem a versão apresentada pelo suspeito. A motivação do crime, conforme o Ministério Público, teria sido a inconformidade do investigado com o fim do relacionamento. Exames periciais ainda devem esclarecer se a vítima foi morta antes de ser lançada no precipício. A Polícia Civil foi acionada, com a instalação do inquérito policial em razão do desaparecimento da Flávia no dia 29, e desde então foram feitas diversas diligências que resultaram ontem no encontro do corpo dela e na prisão do autor. O Dr. Ivan está respondendo para a delegacia de Inhapim. Ele conduziu as investigações, ele vai dar maiores detalhes do que, como desenrolou e o que levou a esse encontro do cadáver e o que levou à prisão desse autor, que hoje é apontado como o possível assassino, o assassino da Flávia, um crime aí praticado contra a mulher, um feminicídio. Os dois tinham uma relação anterior e, em razão do término dessa relação, ele ceifou a vida dela. E na segunda-feira eu fui informado pelo investigador Lucas de que havia uma moça desaparecida desde do sábado, mas ela sempre tinha ela tinha o hábito de fato de sair. Era uma mulher que estava separada há 6 meses do ex-companheiro, e ela tinha o hábito de, no domingo, logo cedo, retornar para buscar as filhas, A primeira preocupação que gerou, porque era uma pessoa que tinha o hábito assim, de sair, mas sempre com a responsabilidade de buscar as filhas, de fazer o contato. Então já gerou uma preocupação dos familiares, porque não houve esse contato. Logo no domingo, não buscou as filhas, nem fez contato. Já na segunda-feira, ela também não comparece ao trabalho, que também não era o hábito de não comparecer, ela era assídua no trabalho. E aí os familiares procuraram a polícia e o Lucas fez esse contato. De imediato eu já pedi aos investigadores, por meio do investigador Amarildo, que tomasse a frente desse caso, que olhasse isso com muito cuidado, porque era algo incomum, não era um desaparecimento assim, então caminhava-se para um possível crime. Ocorre que o investigado começou a ter comportamentos de que ele iria empreender fuga. Ele fez contato com a irmã da Flávia, querendo entregar novamente as crianças. Ele havia pego as crianças com o desaparecimento da Flávia, ele quis logo devolver. Depois ele já ligou para a Flávia, para a irmã da Flávia, não vou devolver para você, não, vou devolver para minha mãe. A mãe dele estava na roça, ele fez contato com os patrões, ou seja, mostrando um certo desespero. E de forma mais dissimulada ainda, ele fez contato com um policial militar lá, dizendo que ele tinha tomado conhecimento, por meio de um parente dele, que a Flávia havia sido presa no México. Bom, então tudo isso demonstrava uma preocupação dele, uma angústia, e que ele ia empreender fuga. E nisso, quem me passou as informações foi o investigador Amarildo, e nesse momento, eu já fazendo a representação, eu determinei que já fosse logo na casa do investigado para pelo menos abordá-lo, para a gente ver, confirmar se de fato havia essa possibilidade, essa intenção dele de empreender fuga. E a partir dali, os investigadores conversando com ele já vê que as coisas já estavam, que a polícia já estava no encalço dele, e acabou dizendo, apontando para a gente aonde que a vítima, na fala dele, teria caído. O que assim, bom, eu vou apontar o que ele nos disse e aí mostrar as inconsistências disso, O local é um local de difícil acesso para chegar, É um cafezal, então existem várias ruas
E ele sabia em qual rua que ele foi direcionado, e essa rua chega no final, no final dela, um local que alarga mais. E aí, logo à esquerda, você já começa a descer um barranco que tem uma árvore, uma única assim, uma árvore de um porte maior, e logo em seguida já é o precipício, que todos viram aí pelas imagens que a imprensa forneceu, um precipício, né, gigantesco. E aí a gente pergunta e começa a conversar, ele, de forma absurda, né, de forma até imoral, ao meu ver, ele relata de que eles foram ter relação sexual e que na hora que ela foi vestir o short, ela desequilibrou e caiu do penhasco. Então, a partir desse compartilhamento de informações feito com o Dr. Ivan, né, nós efetuamos o deslocamento até Inhapim, onde a equipe de investigadores já estava com o investigado, e então deslocamos até o local apontado por ele, né, que é lá no córrego do Macadâmia, nesse alto desse penhasco, né. E de imediato ali nós já percebemos que não daria para chegar no local, até porque a Polícia Civil, nós ali, como investigadores no local, não tínhamos aparato para tanto. E então ficou decidido ali no local de eu retornar até um ponto onde conseguia pegar um sinal de internet para já acionar a perícia e o corpo de bombeiros, porque mesmo que a gente encontrasse o corpo, o que foi feito, a gente não conseguiria retirar porque a gente não tinha equipamento suficiente para tanto. Minutos depois, os investigadores conseguiram então localizar esse corpo, né, já em estado de putrefação avançada devido ao tempo decorrido. E então, já no fim da noite, isso já era praticamente por volta de 5 horas da tarde, com a chegada dos bombeiros e da perícia, restou então ali afirmado, né, chegamos à conclusão de que seria inviável proceder à retirada do corpo naquele momento para a segurança dos demais, né, e então foi procedida a retirada hoje, né, sem prejuízo do trabalho, dando então aí o encerramento desse resgate aí desse corpo, né. Como dito pelo Dr. Ivan, ainda na tarde de ontem ele foi conduzido para a delegacia de Inhapim, onde foi lavrado a prisão em flagrante pela ocultação de cadáver e cumprido o mandado de prisão preventiva, e agora as investigações prosseguem sob a presidência do Dr. Ivan, onde ele responderá pelo crime a princípio de feminicídio, né? Inicialmente, lamentamos, muito esse fato, a perda de uma vida de uma jovem com 2 filhas menores, Mais uma vez, estamos diante de um ato de bárbaro, de covardia, de maldade, de um homem contra a mulher, no contexto de violência doméstica. Bom, inicialmente ressaltar, o grande trabalho aí da Polícia Civil, teve também a cooperação, em alguns momentos a Polícia Militar, mas assim, um grande trabalho da Polícia Civil, em Inhapim mesmo, sem contar com um delegado exclusivo, os delegados que atuam na região colaboram ali, e também os investigadores, Marildo, Lucas, Márcio, Anacleto, Dr. Ivan respondendo, nesse período, o Dr. Sávio, auxiliando imensamente também, com toda a expertise dele, o Dr. Luiz Eduardo também dando um apoio, como responsável, como chefe aqui responsável pela delegacia regional. Um trabalho rápido, árduo, que esse autor, a gente tem uma investigação que está ainda há alguns atos a serem feitos, claro, mas a gente já tem alguns pontos muito claros aqui para nós, Nós temos certeza absoluta que ocorreu um feminicídio, nós temos certeza absoluta da autoria desse autor, e o Ministério Público vai atuar de forma extremamente rígida nesse caso, firme, Não é possível que esses autores acreditem, até hoje, com a possibilidade da impunidade. E foi isso que esse autor acreditou, Pelos seus atos, tudo o que demonstra. Primeiro, a frieza, a torpeza, o egoísmo, de não aceitar o término de uma relação. É preciso que realmente os homens, de uma vez por todas, alguns deles aprendam a respeitar e não tratar a mulher como um objeto, uma coisa. Por bem ou por mal, pela força da lei, no caso, como indivíduos como esse. Mas, assim, as autoridades agiram
firme, rápido, né? Houve uma mobilização de todos nesse sentido. Em breve, essa investigação ela deve, né, ser concluída, tem um prazo de 10 dias, pode ser prorrogado por 15, mas é uma investigação que já está bem próxima de ser concluída. Nós apresentaremos uma denúncia, né, e ele deverá ele vai responder por isso primeiro na segunda vara criminal de Inhapim, mas os indícios são extremamente fortes, né, tudo o que nos leva a crer que certamente, com toda certeza, ele será levado a julgamento no tribunal do júri de Inhapim, e lá nós pretendemos aplicar a pena máxima em todos esses crimes. Como eu falei, a pena tranquilamente aqui passa de 100 anos, né, nessa sequência grande de crimes, né. Foi um ato de grande covardia, de grande violência, de grande maldade, envolvendo também ato sexual e essa questão de esconder o corpo dessa forma, deteriorar o corpo dessa forma, é também extremamente grave a nosso ver, né? Aí nós vamos ainda ter uma conclusão. E a seguir, Padre Aníbal Borges amplia investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana em Bom Jesus do Galho.